O cérebro com foco e disciplina. Todos vivemos atualmente com nossas mentes repletas de informações, afazeres, ideias e etc. Toda essa confusão mental gera grande cansaço. Como vencer a batalha cotidiana contra a nossa própria mente? Este livro ensina como é possível superar esse padrão tão danoso à nossa saúde e produtividade. O cérebro com foco e disciplina ensinará você a capacitar melhor o seu cérebro para conquistar o controle da sua vida e a chave dos seus sonhos. Vamos nessa? Você controla a mente ou é ela quem faz a festa dentro de você? Em seu livro Aprendendo a Silenciar a Mente, Osho, um dos maiores e influentes pensadores contemporâneos, compartilha uma de suas melhores e mais inspiradoras meditações. Ele afirma que toda criança nasce inteligente e a maioria das pessoas morre burra. Uma afirmação como essa pode receber diversas interpretações. Entretanto, a mais apropriada é dizer que o ser humano que vive com a mente repleta de pensamentos desconexos e distraídos é extremamente fraco em poder de realização. Muitas pessoas não são mais capazes de aproveitar a vida em seus melhores detalhes. Um adulto consegue sair de férias, viajar milhares de quilômetros para um lugar paradisíaco e deitar-se numa espreguiçadeira diante de um cenário dos sonhos. Mesmo assim, ainda leva na mente uma bagagem de problemas, preocupações e frustrações que sequestram sua atenção do presente e o transporta para algum lugar no futuro ou nos remorsos do passado. Este adulto não é capaz de sentir a temperatura agradável da água do mar quando esta encosta-lhe na perna. Não é capaz de se envolver na magia do local. Ao contrário, ele pode manter o mesmo nível de estresse e irritação que vivia no trabalho. Já uma criança, no mesmo ambiente, provavelmente funcionaria de modo diferente. Ela passaria grande parte do tempo mental focada no presente. Ela contemplaria cada experiência sem se preocupar com o que viria depois. O futuro não importaria e o passado, mesmo aquela bronca de poucos minutos antes, já teria sido esquecido. O que importa para a criança é o presente. E é exatamente no presente que o eu se manifesta, que se amplia o poder de foco, e é possível ver os detalhes que nem o mais atento dos fotógrafos perceberia. Talvez você já tenha ouvido a frase: quer melhorar o futuro? Então melhore o presente. A melhor maneira de viver e de impulsionar o presente é controlando e acalmando a mente. Com a mente calma, tranquila, você consegue treinar e desenvolver o foco. Ter autocontrole e paz mental é, como já vimos, um estado necessário para que suas melhores ideias brotem. As crianças nascem com um software padrão, que opera no presente. Elas nascem com o aplicativo da felicidade totalmente operacional. Rod Martin, professor de psicologia da Universidade de Western Ontário e pesquisador da natureza e das funções do riso e do humor, afirmou que a criança sorri mais de 300 vezes por dia, enquanto um adulto o faz menos de 20 vezes por dia. Trata-se de uma conta absurdamente desproporcional e que, sem dúvida, traz prejuízos à própria saúde. Por isso, é mais do que fundamental resgatar a alegria que sentíamos quando éramos crianças. Você está qualificado a desenvolver o foco, o autocontrole e a concentração. Na verdade, sempre esteve. Desde o dia em que nasceu, veio ao mundo para ser feliz, não para viver triste, deprimido e preocupado. Sua missão, acredite, não é competir com outras pessoas por melhores colocações, posição social, coleção de bens materiais e para ser o cidadão mais rico do cemitério. Sua missão original é ser feliz. Talvez o seu software da felicidade tenha sido desconfigurado pelos percalços da vida e pelos pensamentos viciosos e desconexos que orbitam a mente, mas a felicidade está guardada no seu íntimo. Afinal, é você quem controla sua mente e não o contrário. Observe, conheça e domine seus pensamentos antes que eles acabem com você. Acredite, eles têm poder para isso. Paz exterior, guerra interior. As pessoas hoje vivem como se estivessem em uma espécie de transe, uma anestesia cerebral. Observando a realidade da maioria das pessoas, especialmente daquelas que vivem em ambientes sociais e profissionais caóticos, é fácil constatar esse fato. O estado de transe que muitas delas vivem as aprisiona em uma rotina que não inclui nada além de acordar, enfrentar o trânsito, trabalhar,
enfrentar o trânsito novamente, chegar em casa, tomar banho e dormir. Nos fins de semana, quando se imagina que vão aproveitar para relaxar e se distrair com os amigos, passam horas a fio deitadas no sofá em frente a um televisor, assistindo algum programa trivial ou olhando para a pequena tela de um smartphone, curtindo fotos ou trocando mensagens. São vidas em stand-by, em modo de espera. Estão ligadas, mas não estão funcionando. As pessoas perderam o foco. Claro que existem milhares de exceções, porém, a maioria das pessoas, em especial as mais jovens, não conseguem mais explicar o sentido da própria vida. Elas correm de um lado para o outro em busca de algo que não sabem definir. É como se estivessem perdendo uma festa em algum lugar que não conseguem encontrar. Para essas pessoas, o dia não cabe mais em 24 horas. Elas não conseguem planejar o próprio futuro, pois não têm a menor ideia do que vivem no presente. Elas perderam o controle e talvez você esteja fatalmente entrando nesse grupo. É fácil identificar pessoas que estão perdendo o controle da própria existência. São aquelas que não acordam mais com a suavidade da luz do amanhecer, não ficam felizes com o cantar dos pássaros ou os diversos sons da natureza. Ao contrário, têm o sono brutalmente interrompido pelo despertador. Não há tempo para se espreguiçar. Elas se esquecem de respirar profundamente, olhar pela janela e agradecer pelo despertar de mais um dia. Elas não têm tempo de acariciar os filhos, de ensinar com paciência e carinho tarefas simples, como escovar os dentes, vestir a roupa ou amarrar os sapatos. Em vez disso, acordam os filhos em cima da hora, aos berros, exigindo que as crianças ajam como adultos e se adaptem ao ritmo neurótico que a vida tomou. São pessoas que não conseguem mais seguir um roteiro ou um planejamento de trabalho. Elas iniciam expedientes cercadas e conectadas por meio de dispositivos que bombardeiam a mente com informações, causando não a produtividade, mas uma ansiedade que paralisa e as faz ver o dia passar rapidamente, sem realizar nenhuma missão que fosse de fato edificante ou contribuísse para o bem coletivo. No final do dia, essas pessoas voltam para casa com o corpo intacto, mas a mente esgotada e sem a mínima disposição para estudar, ler, meditar ou refletir. São pessoas que já não conseguem respirar profundamente e fazer uma simples oração, sem que a mente divague para outras esferas. Ao deitar-se, não conseguem ter uma noite de sono tranquila, pois, embora estejam deitadas e de olhos fechados, a cabeça continua ligada. Não param de pensar um só minuto nas tarefas, nos problemas, nos objetivos ou nas metas que precisam atingir. Quando perdemos o controle, perdemos também a noção do tempo. Aceleramos nossa rotina e, evidentemente, sentimos que o ano está passando mais rápido. Vivemos o hoje como se fôssemos viver para sempre, sem nos cuidar e com a sensação de que nossos esforços são em vão, pois o mundo muda a todo instante e nos vemos obrigados a acompanhá-lo. O que hoje é novo se torna obsoleto amanhã, e o sacrifício do dia a dia parece não dar resultados. A modernidade está robotizando o ser humano. É fácil criar uma distração. O jogador de futebol Ricardo dos Santos Leite mora em São Paulo. Sua condição financeira permite que ele frequente os melhores hotéis e os mais badalados restaurantes da região. Veste roupas caras de grifes famosas, circula com os melhores carros e só participa de eventos de alto nível. No entanto, Ricardo, o Kaká, como é conhecido no Brasil e pelos torcedores do Milan, prefere dizer que para ele luxo mesmo é estar em paz. Kaká é um bom exemplo de autocontrole. Disciplinado e perseverante, conquistou muito cedo todos os títulos com que um jogador de futebol poderia sonhar. Ganhou dinheiro, sucesso e fama, sem permitir que qualquer deslumbramento tirasse dos trilhos. Ao contrário, ele mantém a mesma postura humilde, ética e moral que cultivou ao longo dos anos. Formou uma linda família e pauta sua vida nos valores cristãos. Em outra cidade do Brasil, temos a história de outro jovem, chamado Eduardo. Ele é corretor e trabalha em uma sólida empresa de seguros. É um jovem comunicativo e tornou-se bem-sucedido no ramo de vendas de seguros. Eduardo mora em uma grande cidade e tem uma rotina previsível moldada durante anos, fazendo o mesmo trabalho na mesma empresa. Acorda todos os dias no mesmo horário e cumpre o ritual: tomar banho, colocar roupas, sapatos, relógio, tomar café, pegar o carro e ir para o trabalho. Como corretor, ele faz captação de novos clientes, atende e faz manutenção dos contratos existentes.
Eduardo não é um homem rico, mas se define como um homem realizado. Com algum sacrifício e economia, comprou uma boa casa, um bom carro e ainda conseguiu guardar algum dinheiro na poupança. Ele tem tudo de que precisa e, da mesma maneira que Cacá, gosta de dizer que vive em paz. Certo dia, porém, o relógio que Eduardo carrega no pulso parou de funcionar. Como ele só tinha aquele relógio e precisava dele para realizar suas tarefas, mais do que depressa, o levou para o concerto. Na relojoaria, enquanto espera o concerto, ele é abordado por uma simpática vendedora que mostra diversos modelos de relógios e sugere uma aquisição. Eduardo gosta da proposta, compra um novo relógio, paga o conserto do antigo e vai para casa em paz. No dia seguinte, ele acorda cedo, toma banho, coloca as roupas, depois os sapatos e, finalmente, abre a caixa de relógio e, com um discreto brilho nos olhos, constata orgulhoso. Agora ele tem 2 relógios. Se reler esse trecho com uma lupa, perceberá que Eduardo tem, na verdade, 2 opções, e assim tem um problema. Evidentemente, o estado de entusiasmo inunda seu ser e não lhe permite notar, emergindo em sua mente, um mecanismo poderoso. A capacidade de tomada de decisão ou a capacidade que temos de fazer escolhas. Durante anos, cientistas debateram, formularam teses, escreveram artigos sobre qual seria a melhor definição para inteligência. Os estudos mais recentes mostram que temos não apenas um tipo de inteligência, mas diversos. Fala-se hoje em múltiplas inteligências, como a emocional, a lógica, a musical, a sinestésica, a política, a espiritual e etc. Mas todas as definições são desmembramentos de uma única função mental, ou seja, a capacidade que temos de fazer escolhas. Inteligência é, portanto, a capacidade de fazer as melhores escolhas. De acordo com a religião católica, Deus acendeu essa fagulha divina em nossa mente e a chamou de livre-arbítrio. Segundo o livro do Gênesis, daquele momento em diante, o homem poderia fazer as próprias escolhas, tomar as próprias decisões, embora nem sempre fossem as melhores. Lembra-se da história de Adão, Eva e a serpente? Tomamos muitas decisões todos os dias, mas a maioria delas é praticamente imperceptível. Você toma decisões rápidas quando dirige um automóvel ou caminha por uma calçada movimentada, e decisões mais demoradas quando, por exemplo, monta seu prato em um restaurante self-service ou avalia a melhor alternativa em uma prova com múltiplas escolhas. O fato é que o tempo todo fazemos escolhas rápidas, lentas, complexas ou simples, sobre eventos que muitas vezes nem percebemos. Voltando ao nosso exemplo, Eduardo agora estava parado avaliando seus 2 relógios. Ele tinha 2 opções, um problema, resolvido rapidamente. Naquele dia, ele trabalharia com um relógio novo. Convenhamos, dessa vez a escolha de Eduardo foi relativamente simples. Porém, a obrigação dali em diante, todos os dias, de ter de fazer uma escolha, mesmo que simples, instalou na rotina dele um problema. E quem tem um problema, tem uma distração. No trabalho, usando no braço sua nova aquisição, Eduardo experimentou uma sensação que há muito tempo não sentia. Os colegas e clientes usaram contra ele uma das mais poderosas armas de influência, a aprovação social. Entre as melhores maneiras de persuadir um ser humano, temos o princípio da aprovação social. Segundo esse princípio, decidimos o que é correto, descobrindo o que as outras pessoas acham que o é. Esse princípio aplica-se especialmente à maneira como decidimos o que constitui um comportamento adequado. Assim, a tendência de considerar adequada uma ação, quando realizada pelos outros, normalmente funciona bem. E Eduardo agora estava recebendo elogios sinceros e até mesmo eufóricos dos colegas de trabalho sobre sua nova aquisição. Em momentos como esse, a vida nos prega algumas peças. E por mais que estejamos integrados em um meio social ou profissional, muitas vezes e pelas mais diversas razões, nos sentimos sozinhos, carentes. Nessas horas, nossa sensibilidade se aflora e qualquer gesto de afeto, palavra amiga ou aproximação pode proporcionar momentos mágicos, mesmo que sejam rápidos ou passem despercebidos para quem os proporcionaram. Esses gestos e palavras de carinho alteram a química do cérebro e a sensação de bem-estar gerada preenche um vazio. Contudo, o preço que pagamos por esses raros momentos de aprovação social pode custar muito caro. Pode ser o início de um longo período de escravidão.
Algumas semanas se passaram e lá estava nosso amigo Eduardo, dentro da mesma loja de relógios, adquirindo um novo modelo. No dia seguinte, ele teria 3 opções para avaliar, embora não tivesse consciência disso. E mesmo que percebesse, isso já não importava. O que contava mesmo era saber que, ao chegar ao trabalho, ele receberia elogios renovados sobre sua nova aquisição e seu bom gosto. Tudo isso parece simplista, mas é uma maneira de tentar mostrar como às vezes ocupamos a mente com coisas triviais e esquecemos aquilo que realmente é essencial. Se você pudesse parar e olhar com calma para os pensamentos que lhe povoam a mente, como um telespectador que assiste a um documentário, provavelmente assistiria a uma avalanche de pensamentos desconexos. E se você tivesse a possibilidade de classificar os tipos de pensamentos, perceberia que muitos deles são frutos de tomadas de decisão em geral inconscientes. E ainda, se verificasse o que o obrigou a tomar essas decisões, sem dúvida encontraria motivos complexos, como a decisão de demitir um colaborador da empresa e muitos outros inúteis, como escolher o relógio, o perfume, a roupa ou o sapato que vai usar. Desse modo, tornamo-nos especialistas em distrações. Improdutividade, a morte dos sonhos. Uma mente desgovernada e recheada de pensamentos desconexos causa paralisia do poder de realização. A pessoa ainda tem projetos, sonhos, objetivos, mas não tem força para realizá-los, pois está perdida em seus devaneios. Desse modo, quando começamos a atender a estímulos que roubam alegremente nossa atenção, inicia-se o processo de morte dos sonhos. Há, por exemplo, estudantes e advogados que precisam passar grande parte do dia debruçados sobre livros técnicos, porém, o fazem em um ambiente altamente estimulante, onde outras pessoas entram e saem, conversam, fazem barulhos insistentemente. Nesses locais, que deveriam ser santuários de leitura e meditação, muitas vezes encontram-se telefones, televisores e rádios sintonizados em programas musicais e comerciais atrativos de todos os gêneros. Animais de estimação também vivem por perto, assim como as crianças, pedindo atenção até que a consigam. Postura inadequada, iluminação deficiente, temperatura incômoda, enfim, há uma infinidade de estímulos que os impedem de manter a mente focada na tarefa em questão. Assim, fica fácil perder o controle. Segundo pesquisas realizadas nos Estados Unidos sobre interrupções, constatou-se que, em média, os estudantes não conseguem focar em suas tarefas por mais de 2 minutos sem interrompê-las para escrever e-mails ou olhar as redes sociais. No ambiente de trabalho, estima-se que a média de imersão dos colaboradores é de 11 minutos sem interrupções. E o que significa ser interrompido a todo momento? Significa que você não está efetivamente fazendo o que deveria fazer. Em outras palavras, o volume de estímulos é tão grande que você não consegue avançar na tarefa e, por isso, perde produtividade. A maioria dos leitores lê sem fazer qualquer tipo de preparativo. Lê de qualquer maneira, de qualquer jeito, em qualquer lugar e ainda espera obter máxima concentração. Isso porque, em grande parte dos casos, todo mundo está tão desesperado em dar conta das demandas que o faz como dá. O próprio ambiente de trabalho das grandes empresas e escritórios está matando a produtividade dos seus colaboradores. Aquele ambiente dos sonhos de grandes empresas de inovação do Vale do Silício, na Califórnia, como o Google ou o Facebook, onde as salas são coloridas e as reuniões acontecem em mesas de ping-pong, cria uma órbita constante de interrupção de raciocínio e pode também gerar baixa produtividade. É claro que é possível criar e inovar mesmo em um campo de batalhas, mas é preciso separar os momentos em que uma boa ideia é gerada e os momentos em que ela deve ser executada. Produtividade tem a ver com execução, enquanto a criatividade e a inovação estão relacionadas a foco, concentração, meditação. A mente humana carece de momentos de paz para poder externar seu potencial criativo, inovar e produzir a fim de concretizar tudo o que foi imaginado. Você não pode aceitar uma condição imposta pela sociedade atual que gira em torno do perigoso círculo vicioso: acordar, trabalhar, dormir. É preciso ter controle da própria vida e fazer a gestão das próprias escolhas, dos próprios pensamentos. Você deve colocar a mente a favor da sua saúde, do seu equilíbrio e dos seus sonhos. Compreenda os pensamentos.
Entre as diversas soluções de que dispomos para desenvolver o autocontrole está um metapensamento. O metapensamento é como policiamento preventivo. A melhor maneira de garantir a segurança da população de uma cidade é fazendo o policiamento preventivo. Essa modalidade de ação permite ao policial estar sempre à frente dos bandidos, evitando que eles causem estragos. A palavra meta vem do grego e significa ir além. Quando juntamos meta com pensamento, temos então o termo metapensamento, que significa ir além dos pensamentos. Em outras palavras, olhar, analisar, vigiar, compreender os pensamentos que nos acometem. Essa é a essência e a mais bela e nobre função da mente humana. Quando você vigia os pensamentos como a polícia preventiva faz ao promover uma ronda, consegue estudar e entender melhor quais são os padrões de pensamentos a que a mente recorre quando busca soluções para os problemas. Assim, temos o cérebro humano como casa do pensamento e a memória como parque de diversões da inteligência. O cérebro humano é uma usina de força, e a memória e o pensamento são os combustíveis. O pensamento, seja ele totalmente novo ou fruto de uma lembrança, tem força suficiente para alterar a química e os estímulos elétricos do cérebro. E o reflexo dessa mudança é visível nos monitores das grandes máquinas de ressonância magnética, mas também a olho nu, se você começar a prestar atenção na reação do outro. Veja a lógica a seguir. Pensamento gera sentimento. Sentimento gera comportamento. Comportamento gera resultado. Essa premissa foi observada por Aristóteles em 384 a.C. e significa que nosso estado interno, a maneira como você pensa, pode interferir diretamente em seus resultados. Então, se em vez de explodir em uma forte descarga emocional, você escolhe conter essa energia, mas logo pense em um novo significado que minimize ou neutralize totalmente seu impacto, você exerce o autocontrole. Isso restaura seu equilíbrio, melhora seu foco e libera energia para agir com inteligência. Se a mente humana é um picadeiro, você é quem deve dirigir o espetáculo e o metapensamento. E esse lapso de consciência que nos acomete é como a fresta que surge em um dia de céu nublado, permitindo a entrada dos raios solares. E nesses momentos de lucidez temos a oportunidade de assumir o controle, fazer melhores escolhas e viver em paz. Portanto, autocontrole não é como um remédio que tomamos em horas programadas com o objetivo de curar essa ou aquela doença. Autocontrole é o ato de tomar o remédio. É a capacidade que você tem de escolher o remédio para o problema que o aflige. Se você está com dor de cabeça ou com dor de barriga, toma remédios diferentes. O autocontrole é o momento da escolha do melhor remédio. É um bom remédio, como você sabe. Pode proteger suas emoções e mudar sua vida. Organização, seu novo valor moral. Organização é um valor moral e, para isso, você deve valorizá-la. Pessoas organizadas dificilmente se esquecem de algo. Poucas vezes perdem tempo com tarefas inúteis e é pouco provável que vivam sob pressão porque a organização lhes permite antecipar os problemas. Ser organizado é o seu novo valor moral e o melhor caminho para estabelecer a disciplina e conquistar a paz mental. Você dispõe de muita informação hoje em dia. Por isso, não deveria ser pego de surpresa, concorda? Tudo o que acontece no mundo diariamente é de certo modo previsível. Assista aos noticiários, que será fácil constatar isso. Por exemplo, se você tabular as coberturas jornalísticas dos 365 dias do ano, verá que são sempre as mesmas notícias. Ser organizado é diferente de ser metódico, cri-cri ou sistemático. Não que para ser organizado você precisa necessariamente ser estético. Organização tem a ver com estética na medida em que, se há organização, tudo se torna necessariamente mais bonito. É como inserir os dados em uma planilha eletrônica. Se você deixar todos os dados bem organizados, com o mesmo tamanho e tipo de fonte, alinhados do mesmo lado, seguindo um mesmo grupo de cores, perceberá que, embora a organização fosse o objetivo inicial, a planilha ficou esteticamente mais interessante. A organização tem relação com a eficiência. Ser organizado previne os problemas e gera eficiência em suas tarefas, permitindo alcançar rapidamente os seus resultados. Enquanto o organizado coloca as canetas todas em um mesmo lugar, o metódico é aquele que coloca uma do lado da outra.
com as tampas viradas para o mesmo lado e o alinhamento mais preciso possível. O organizado é mais prático e o metódico é mais detalhista. E ambos são profissionais de valor em muitas atividades. Você tem muitos planos, metas, objetivos e precisa avançar com foco para conquistar esses sonhos. Ter organização como valor moral será uma das melhores decisões de sua vida. Talvez você esteja perguntando: como fazer para que eu valorize a organização? A resposta é simples. Mostre para si mesmo os benefícios de manter esse hábito. Olhe para seu trabalho com a visão da organização, com os olhos da estética, com o senso crítico, buscando sempre a perfeição. Ser organizado o ajudará definitivamente a encontrar o caminho para a realização dos seus projetos. Notas finais. Certamente, você não tem dúvidas sobre onde todo ser vivo vai parar um dia. Então, para que ter pressa, não é mesmo? Às vezes, o preço que pagamos por ganhar alguns minutos a mais abrevia nossa vida. Aceitamos pagar valores muito altos com atitudes assim. Mas não vale a pena correr tantos riscos. Você não deve dirigir a vida como um veículo apressado. Deve ser prudente e respeitar seus limites físicos e emocionais. Não deve correr acelerado, passando por cima de tudo e de todos. Respeite os sinais de alerta do bom senso. O autocontrole nos ensina que não precisamos ter tanta pressa assim. É você quem dirige sua vida, fazendo as melhores escolhas para cada tipo de evento de que participa. Mais do que isso, o autocontrole permite que você faça tudo isso em paz. E quando a estrada da vida estiver chegando ao fim, você só terá boas lembranças na memória. Lembranças dos dias em que largou tudo para ficar brincando com seu filho, do longo abraço que deu na pessoa amada, dos momentos de felicidade e diversão vividos quando se sentou com a família para planejar a compra da nova casa, a viagem para o exterior, das conversas instrutivas que teve com seus pais enquanto eles eram vivos. Assuma definitivamente o controle. Dispa-se da vaidade, do acúmulo, do apego material. Quando você tem uma opção, e apenas uma, acaba com os problemas. Portanto, escolha e mantenha uma única opção, e que seja sempre a melhor. Dica do 12 minutos. E aí, gostou do nosso microbook? Então que tal se aprofundar mais? Leia também O Mal-Estar na Civilização e construa, a partir dos principais elementos da teoria freudiana da cultura, uma percepção mais rica e profunda acerca de nossa civilização.